Quando meu pai morreu, meu avô sussurrou: Agora sou eu quem cuida da família. As chamas que consumiram aquele motel anos depois queimaram menos que as cicatrizes que ele deixou na alma da minha garotinha. Bom dia, meus caros espectadores. Que bênção poder falar com você hoje. Meu nome é Elizabeth Miller, tenho 75 anos. Nasci em Lexington, Kentucky, mas hoje moro nesta pequena cidade acolhedora chamada Pine Ridge, Montana, onde o ar puro da montanha me ajuda a pensar com clareza todos os dias. O que mais me realiza hoje em dia é meu trabalho como psicóloga. Mesmo oficialmente aposentado, ainda vejo algumas pessoas aqui no meu escritório em casa, instalado na minha sala de estar. Especializado em traumas infantis, dedico minha vida a ajudar pessoas a curar feridas que carregam desde jovens. Comecei esta profissão tarde, aos 45 anos, depois de muita terapia para lidar com minha própria dor. Era como se cada lágrima que derramei durante meu próprio tratamento se transformasse em sabedoria para acolher o sofrimento dos outros. Hoje estou sentado na minha poltrona de couro marrom, aquela onde recebo meus pacientes. Da janela posso ver os pinheiros balançando na brisa da montanha enquanto organizo minhas anotações da minha última sessão. Há café fresco na mesa e o aroma de canela que sempre adiciono me traz um conforto que levei anos para conseguir sentir. E vocês, meus queridos telespectadores que estão assistindo agora, me digam aqui nos comentários de que cidadezinha vocês estão assistindo? E em que horas do dia você encontrou esse vídeo? De manhã cedo com seu café, depois do almoço ou no final da noite? Eu sempre leio todos os comentários e fico muito feliz em saber de onde você é e quando você tira um tempo do seu dia para ouvir as histórias dessa avó. Avise. Ok, vamos criar uma corrente de gentileza. Aliás, por favor, inscreva-se no canal para me apoiar. Que o desejo do coração dos amigos que se inscreverem se realize. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história que raramente conto, embora eu seja psicóloga e entenda a importância de falar sobre traumas. É sobre como às vezes precisamos destruir para reconstruir, sobre como as pessoas que deveriam nos proteger podem ser as que mais nos machucam. Não é fácil falar sobre isso, mas talvez minha história possa ajudar alguém que esteja passando por dificuldades semelhantes. A psicologia me ensinou que nossas cicatrizes podem se tornar instrumentos de cura para os outros. E hoje, nesta conversa franca, quero mostrar como transformei meu maior pesadelo em minha maior força. Antes de me tornar a psicóloga que ajuda crianças traumatizadas, eu mesma era uma dessas crianças. Uma garota de Lexington, cuja infância foi interrompida quando seu mundo desabou. Minha infância em Lexington foi como um livro de contos de fadas, do tipo que você lê e relê, sem querer que acabe nunca. Nasci em 1950, filha de Nathan Miller, professor de história na Lexington High School, e Ruth Armstrong Miller, costureira que tinha um pequeno estúdio nos fundos da nossa casa. Éramos uma família simples, mas rica em afeto e valores. Além de mim, estavam meus dois irmãos, Theodore, 4 anos mais velho, e Helen, 1 ano e meio mais nova. Nossa casa ficava na Maple Street, uma rua tranquila com casas coloridas e grandes quintais. A nossa era amarela com janelas verdes e tinha uma varanda na frente onde papai colocava uma grande rede onde líamos juntos nas tardes de domingo. O quintal tinha um pequeno, mas abundante pomar, macieiras, pessegueiros, cerejeiras e um limoeiro que minha mãe dizia ser milagroso porque dava limões o ano todo para seus remédios caseiros. A manhã começou cedo com o galo do vizinho, o Sr. Jenkins. Mamãe fez mingau de fubá com canela. Esse era nosso café da manhã antes da escola. Papai, sempre elegante mesmo com suas roupas simples, nos levava para a escola primária Monroe, onde estudei do 1º ao 4º ano. No caminho, ele nos ensinou sobre plantas, pássaros e contou anedotas históricas sobre Lexington. Lizzie, ele diria, a história não está apenas nos livros. Está nas ruas, nas casas, nas pessoas.
E ele me mostrava as marcas que a guerra civil deixou em nossa região, os casarões antigos, as igrejas com suas histórias. Como eu amava aquelas pequenas aulas particulares no caminho para a escola. Depois das aulas, ajudei minha mãe em seu estúdio. Ela me ensinou a costurar desde os 7 anos de idade, começando com pontos simples, depois me mostrando como fazer bainhas, pregar botões, até que aos 10 anos eu já conseguia fazer pequenos reparos em roupas. Os clientes adoravam me ver trabalhando ao lado dela e diziam que eu tinha mãos de fada, como as da minha mãe. Durante as férias escolares, íamos para a fazenda da tia Ununice, irmã do meu pai, perto das montanhas Blue Ridge. Era um paraíso para nós, crianças da cidade. Havia cavalos, vacas para ordenhar, galinhas para alimentar e um riacho cristalino onde pescávamos trutas. À noite, sentávamos na varanda da casa de madeira para ouvir as histórias do tio Harold sobre lobisomens, cavaleiros sem cabeça e outras histórias fantásticas que nos faziam dormir encolhidos, assustados, mas querendo ouvir mais. O evento mais esperado do ano foi o Lexington Fall Festival, em outubro. A cidade inteira estava decorada com faixas coloridas e desfiles marchavam pelas ruas com seus tambores, carros alegóricos e bandeiras em homenagem à temporada de colheita. O papai explicava as raízes dessas celebrações, o significado das danças, a importância de respeitar as tradições. Lembro-me dele me colocando em seus ombros para que eu pudesse ver melhor os dançarinos com seus trajes coloridos e chapéus decorados. Essas memórias são como fotografias coloridas que guardo no álbum do meu coração. Nossa vida foi simples, mas plena, até os meus 12 anos. Foi quando as primeiras nuvens escuras começaram a se formar no nosso até então céu azul. Papai começou a ter fortes dores de cabeça. No início, ele disfarçava, tomando o chá de camomila que a mãe fazia e continuando a dar suas aulas. Mas com o tempo, a dor piorou. Às vezes, ele tinha que parar no meio da frase, fechar os olhos e respirar fundo, esperando a dor passar. Quando finalmente o convencemos a ir ao médico em Louisville, o diagnóstico foi como um raio caindo do céu: aneurisma cerebral. O médico explicou que o papai precisava de uma cirurgia urgente. Mas em 1962, esse tipo de procedimento só era feito em grandes centros como Nova York. Não tínhamos recursos para uma viagem dessas, muito menos para pagar o hospital e os especialistas. Toda a família se mobilizou para tentar arrecadar dinheiro. Mamãe costurava dia e noite. Theodore começou a trabalhar entregando encomendas depois da escola. Eu vendia doces caseiros nas entradas das lojas. Apesar de todos os nossos esforços, estávamos longe de conseguir o que precisávamos. E o tempo corria contra nós. Numa noite de agosto, enquanto jantávamos, papai deixou cair o garfo, colocou a mão na cabeça e desabou na cadeira. Naquele momento, ele se foi sem despedidas, sem palavras finais de sabedoria. Apenas o silêncio que permaneceu e nunca mais foi preenchido. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. De repente, me vi tendo que ser forte, não só por mim, mas por minha mãe, que parecia ter perdido o equilíbrio, e por Helen, que ainda não entendia realmente o que a morte significava. Theodore, aos 17 anos, assumiu o papel de homem da casa, mas era apenas um garoto tentando parecer adulto. A morte do papai deixou mais do que um vazio emocional. Também deixou um buraco em nossas finanças. Sem o salário dele, o pequeno negócio de costura da mãe não era suficiente para sustentar a família. As contas começaram a se acumular. Aluguel atrasado, a conta no supermercado do Sr. Oswald cada vez mais alta, mensalidades escolares que não podíamos mais pagar. Foi então que minha mãe, num ato de desespero, escreveu ao único parente do meu pai que tinha condições de nos ajudar: meu avô Evan. Ele morava em Bristol, uma cidade a poucas horas de Lexington, e era praticamente um estranho para nós. Papai e ele brigaram anos antes por razões que nunca ficaram claras para nós crianças.
Nas poucas vezes em que papai mencionou seu próprio pai, uma sombra cruzou seu rosto e ele rapidamente mudou de assunto. 3 dias depois da carta, meu avô Evan apareceu na nossa porta. Alto, com cabelos grisalhos bem cuidados e um terno escuro impecável. Ele parecia uma figura imponente e distante. Ele trouxe uma pasta de couro cara e um envelope grosso com dinheiro, que entregou à minha mãe sem muita cerimônia. Vim cuidar da família do meu filho, ele disse com uma voz que parecia gentil, mas que de alguma forma me deu um arrepio na espinha. Naquele momento, vi minha mãe chorar de alívio pela primeira vez desde o funeral do papai. O que ela não sabia, o que nenhum de nós podia imaginar, era que esse dinheiro, que parecia uma tábua de salvação, era na verdade o ingresso para o meu pior pesadelo. Meu avô Evan não demorou muito para organizar nossas vidas, como ele mesmo disse. Em apenas uma semana, ele pagou todas as nossas dívidas, nos matriculou em uma escola particular, a St. Mary's Academy, e alugou uma casa maior para nós no bairro Highview, o mais nobre de Lexington. A mãe, frágil pela dor e pelo alívio financeiro repentino, rendeu-se completamente às decisões dele, como uma vítima de naufrágio agarrada a qualquer tábua de salvação. Ruth, ele disse à minha mãe cerca de um mês depois de sua chegada, esta cidade não oferece oportunidades para as crianças. Tenho um negócio em Hot Springs e uma casa grande lá. Deveríamos nos mudar. Recomece em um lugar onde o fantasma de Nathan não esteja em cada esquina. Foi assim que aos 13 anos me vi deixando para trás a cidade onde nasci. Meus amigos da escola, as tardes ajudando a mamãe no estúdio, as histórias que o papai contava sobre cada esquina daquelas ruas. Cada objeto que embalávamos em caixas de papelão parecia carregar um pedaço da minha infância que ficaria para trás. Hot Springs era muito diferente de Lexington. Conhecida por suas águas termais, era uma cidade que começava a se transformar em um ponto turístico, com hotéis e pousadas surgindo por toda parte. Nossa nova casa ficava em uma área afastada do centro da cidade, uma construção grande e moderna com 3 quartos no andar de cima, e no térreo, um escritório onde o avô passava horas trancado, falando ao telefone e anotando números em cadernos que ele mantinha trancados. Essas são questões comerciais importantes, ele explicava vagamente quando alguém perguntava. É assim que eu garanto seu futuro. Nos primeiros meses, a mudança pareceu ter sido positiva. A mãe estava mais relaxada sem a pressão das dívidas. Theodore conseguiu um emprego de meio período como assistente de escritório em um dos hotéis. E Helen e eu fomos matriculados na Sacred Heart Academy. Ganhei até um vestido novo para o primeiro dia de aula, algo que não acontecia há muito tempo. Foi durante nosso 4º mês em Hot Springs que notei as primeiras mudanças no comportamento do meu avô em relação a mim. Pequenos gestos que isoladamente poderiam parecer inocentes, um elogio sobre como eu estava me tornando uma jovem dama, uma mão que permaneceu um pouco mais tempo em meu ombro ao me cumprimentar, o jeito como seus olhos me seguiram quando eu cruzei a sala. No começo, pensei que estava imaginando coisas, até que naquela sexta-feira tudo realmente começou a mudar. Era início de julho, férias escolares. A mãe tinha ido visitar uma amiga que conheceu na igreja. Theodore estava trabalhando, e Helen foi à casa de um colega para fazer um projeto de ciências. Eu estava sozinho em casa lendo um livro na varanda quando meu avô chegou mais cedo do que o normal. Lizzie, disse ele usando o apelido que só meu pai usava, o que me causou um estranho desconforto. Preciso da sua ajuda com alguns documentos. Venha comigo até o escritório. Eu o segui, sem suspeitar de nada. No escritório, ele fechou a porta e me mostrou algumas pastas. Estou organizando os papéis da família, explicou. Quero que você saiba como são os negócios quando crescer. Enquanto me mostrava alguns documentos, começou a falar sobre meu pai. Nathan nunca teve uma visão para os negócios, comentou. É por isso que todos vocês tiveram dificuldades, menos você. E então ele tocou meu rosto de um jeito que me fez congelar. Você parece ter herdado a minha inteligência, não a dele. Recuei instintivamente, e ele sorriu de um jeito que não alcançou seus olhos.
Não tenha medo de mim, Lizzie. Sou seu avô. Estou aqui para cuidar de você. Naquela noite, não consegui dormir. Havia algo em seus olhos, em seu tom de voz, que me deixou desconfortável. Contei para Helen, que dividia o quarto comigo, mas ela disse que eu estava imaginando coisas. Aquele vovô era apenas um velho carinhoso. Na semana seguinte, ele me chamou novamente ao escritório. Desta vez, disse que precisava me mostrar um de seus negócios para que eu entendesse de onde vinha o dinheiro que nos sustentava. Amanhã é sábado, disse ele. Faremos uma pequena viagem. Não conte para sua mãe. Quero surpreendê-la mais tarde. Na manhã de sábado, entrei no carro dele, um Cadillac Fleetwood preto brilhante. Para onde vamos, vovô? Perguntei enquanto ele dirigia por uma estrada para fora da cidade. Um lugar especial? Respondeu ele apenas com aquele meio sorriso que se tornara familiar e cada vez mais perturbador. Após cerca de 30 minutos de viagem, entramos em uma estrada de terra que levava a uma construção escondida entre as árvores. Uma placa discreta dizia: descanso, privacidade e conforto para viajantes. Era um conjunto de pequenas cabanas separadas umas das outras por jardins bem cuidados, cada uma com uma garagem individual que impedia a visão dos carros estacionados. O que é isso, vovô? Perguntei, já sentindo um frio na barriga. Mesmo aos 13 anos, eu tinha. Já ouvi falar de motel, lugares onde casais buscavam privacidade. É um dos meus negócios, explicou ele com estudada naturalidade. Um lugar para viajantes descansarem. Tenho um quarto especial aqui, onde guardo documentos importantes. Vou te mostrar. Ele estacionou o carro em uma das garagens e me levou até a cabine número 5. Quando abriu a porta, vi um quarto típico de motel. Cama grande, espelhos nas paredes, luz indireta avermelhada, uma mini geladeira no canto. Sem documentos nem escritório. Vovô? Eu disse, parando na porta sem querer entrar. Não vejo nenhum documento aqui. Entre, Lizzie, insistiu ele, agarrando meu braço com firmeza. Vou explicar tudo lá dentro. O que aconteceu naquela cabine número 5 é algo que tentei apagar da minha memória por anos. Mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Naquela manhã de sábado, enquanto os pássaros cantavam lá fora e o sol de julho entrava pelas frestas da persiana, experimentei um tipo de dor que nenhuma garota deveria conhecer. Uma dor que não era apenas física, mas que penetrava até o alma, destruindo a confiança, a inocência, a sensação de segurança que toda criança merece ter. Vire-se agora. Você vai sentir. Ele sussurrou numa voz que não parecia mais a do meu avô, mas a de um estranho, um monstro disfarçado de parente. E eu senti. Senti como se estivesse sendo dilacerado por dentro e por fora. Senti como se 1000 agulhas estivessem perfurando não apenas meu corpo, mas minha dignidade, minha humanidade. Fechei os olhos com força e tentei me transportar para outro lugar. Imaginei que estava em Lexington, no quintal da nossa antiga casa, ouvindo papai contando histórias sobre as estrelas. Imaginei que as lágrimas que escorriam pelo meu rosto eram gotas de chuva numa tarde de verão. Mas a realidade era brutal demais para escapar completamente. Quando tudo acabou, ele me disse para tomar um banho. Isso fica entre nós, ele disse, enquanto eu tremia debaixo do chuveiro, tentando inutilmente me limpar de uma sujeira que água nenhuma conseguia lavar. Se você contar a alguém, sua mãe e seus irmãos retornarão à pobreza. É isso que você quer? No caminho de volta para casa, ele parou em uma sorveteria e me comprou um sorvete de morango, meu sabor favorito. Não consegui comer. Meu estômago estava embrulhado e cada respiração parecia um esforço monumental. Você é especial, Lizzie, ele disse, como se isso fosse um consolo, como se o que ele tivesse feito fosse uma forma distorcida de afeição. Outras pessoas não entenderiam nosso relacionamento especial.
Visitas ao local de descanso dos viajantes se tornaram uma rotina terrível. Sempre nas manhãs de sábado, quando a mãe estava no mercado ou na igreja. Sempre com a mesma desculpa para me levar, documentos para organizar, negócios para aprender, lições sobre o futuro e sempre a mesma frase sussurrada que se tornou o gatilho dos meus pesadelos por décadas. Vire-se agora, você vai. Na escola, comecei a me isolar. Minhas notas, que sempre foram boas, despencaram. Eu não conseguia me concentrar nas aulas, não conseguia dormir à noite e mal conseguia comer. Perdi tanto peso que minhas costelas ficaram visíveis, o que só fez minha mãe se preocupar com minha saúde, sem nunca desconfiar do verdadeiro motivo do meu definhamento. É a adolescência, diria meu avô com falsa preocupação e adaptação à nova cidade. Ela vai melhorar. Theodore, ocupado com o trabalho e seus próprios estudos, mal notou minha transformação. Helen, que dividia o quarto comigo, percebeu que eu chorava todas as noites. Mas suas tentativas de me confortar esbarraram em meu muro de silêncio. Como eu poderia explicar o inexplicável? Como eu poderia destruir a segurança financeira da nossa família, que sofreu tanto depois da morte do papai? Uma vez tentei resistir. Era um sábado de outubro e eu fingi estar doente, com febre e dor de cabeça. Não posso ir hoje, vovô, eu disse, tremendo sob o cobertor. Estou muito doente. Ele apenas sorriu, aquele sorriso frio que nunca alcançava seus olhos, e respondeu: Tudo bem, Lizzie. Talvez eu leve a Helen no seu lugar. Ela tem quase a idade certa, não é? Quase a idade certa. Nunca mais fingi estar doente. A ideia da minha irmãzinha passar pelo mesmo inferno era insuportável. Então, semana após semana, mês após mês, carreguei esse fardo terrível em silêncio, tornando-me um escudo involuntário para proteger o resto da minha família. Foi durante uma dessas visitas, quase um ano depois da primeira vez, que descobri algo que mudaria o curso da minha vida. Enquanto meu avô estava no banheiro, vi uma pasta de documentos no criado mudo. Motivado por uma mistura de curiosidade e desespero por qualquer informação que pudesse me ajudar, eu o abri rapidamente. Lá dentro, encontrei contratos, escrituras, licenças de operação, tudo com o nome do meu avô, Evan Miller, como proprietário do Travelers Rest. Havia também extratos bancários mostrando os lucros mensais do estabelecimento. Somas consideráveis que explicavam como ele conseguia pagar nossa nova casa, a escola particular, as roupas caras. A compreensão me atingiu como um raio. Meu avô não era apenas meu algoz. Ele era o dono do lugar que se tornou meu calvário pessoal. O dinheiro que alimentou nossa família, que pagou nossos estudos, que nos deu um teto, veio daquelas paredes que testemunharam minha degradação semana após semana. Naquela noite, chorei como nunca havia chorado antes. Abracei o pequeno crucifixo de prata que meu pai me deu no meu 10º aniversário, o único objeto dele que eu ainda tinha. E foi ali, sentindo o metal frio contra o rosto, quente de febre e desespero, que comecei a imaginar uma saída daquele inferno. Papai, sussurrei para o crucifixo, como se ele pudesse me ouvir. Dê-me força. Ajude-me a encontrar uma maneira de acabar com isso. Uma centelha de determinação acendeu dentro de mim naquela noite. Eu ainda não sabia como, mas jurei a mim mesmo que encontraria uma maneira de parar meu avô de expor seus crimes, de libertar não apenas a mim mesmo, mas todas as vítimas que aquelas cabanas poderiam ter abrigado ao longo dos anos. O que eu ainda não sabia era que a resposta estaria no próprio elemento que simboliza tanto a destruição quanto a purificação: o fogo. Os meses seguintes foram como viver em um quarto escuro, onde cada sombra era uma ameaça, e cada barulho me fazia tremer. O ritual de sábado continuou, implacável como as estações: verão, outono, inverno, primavera. As árvores ao redor do descanso do viajante mudaram suas folhas,
mas meu destino parecia tão imutável quanto uma pedra. Aos 15 anos, eu não era mais a garota feliz de Lexington. Meu corpo crescia, mas minha alma parecia encolher a cada visita àquele lugar. Na escola, virei um fantasma, presente nos cômodos, mas ausente em espírito. Minhas antigas paixões, desenhar, ler, sonhar em viajar pelo mundo, foram substituídas por um único pensamento fixo, sobrevivendo até o dia seguinte. A tensão constante me transformou fisicamente. Meu cabelo, antes brilhante, ficou opaco e começou a cair em tufos. Desenvolvi um tique nervoso, um piscar incontrolável do olho esquerdo quando estava ansioso, o que acontecia praticamente o tempo todo. À noite, eu tinha pesadelos tão violentos que acordava Helen com meus gritos abafados. "O que está acontecendo com você, Liz?" Ela perguntava, me abraçando na escuridão do quarto. "Por que você não me conta?" Mas como explicar o inexplicável? Como compartilhar uma dor tão profunda que não havia palavras em nosso vocabulário para descrevê-la? E pior, como arriscar que meu avô cumprisse a ameaça de fazer com ela o que fez comigo? Mamãe também notou minha transformação. Ela me levou a médicos em Louisville que prescreveram vitaminas, tônicos e até sedativos. "Sua filha está sofrendo de nervosismo", disseram eles. "É comum em adolescentes." Nenhum deles jamais perguntou o que realmente estava me afligindo. Nenhum deles olhou além dos sintomas físicos para ver a alma despedaçada por trás deles. Meu avô, com sua crueldade calculada, encontrou maneiras de intensificar meu tormento. Ele começou a me levar para outras cabines, não apenas para a número 5. "Precisamos de variedade", ele dizia, como se estivesse falando de um restaurante ou de um passeio. Cada nova cabana era um novo cenário para o mesmo pesadelo, uma nova memória traumática para adicionar à minha coleção de horrores. Em uma dessas novas cabines, a de número 8, aconteceu algo que tornou minha situação ainda mais insuportável. Era um sábado de março de 1965. Eu vinha sofrendo abusos semanais há quase 1 ano e meio. Naquele dia, ao chegar ao descanso do viajante, notei outro carro estacionado perto do Cadillac do meu avô. Um homem de meia idade conversava com ele do lado de fora da cabana. "Lizzie", meu avô me chamava. "Venha conhecer meu amigo, Walter. Ele é sócio de alguns dos meus negócios." Aproximei-me relutantemente, de cabeça baixa, sentindo o olhar do estranho me avaliando como se eu fosse uma mercadoria. Meu avô colocou a mão no meu ombro, apertando com força suficiente para me impedir de fugir. "Minha neta não é uma beleza?" Ele disse com um orgulho doentio na voz. Certamente, o homem respondeu com um sorriso que me arrepiou até os ossos. "Você estava certo, Evan. Ela é especial." Não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Somente quando meu avô me empurrou para dentro da cabana e o homem nos seguiu, fechando a porta atrás de si, a terrível realidade me atingiu. Meu avô ia dividir sua propriedade com outro predador. "Não, vovô", implorei, com lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. "Por favor, não." "Calma, Lizzie", ele respondeu com aquela falsa doçura que eu conhecia tão bem. "Walter só quer te conhecer melhor. Ele é um amigo importante. Precisamos dele para nossos negócios." O que se seguiu foi uma tortura, ainda pior que todas as anteriores. 2 monstros em vez de um. 2 vozes sussurrando ordens. 2 pares de mãos deixando marcas invisíveis na minha alma. Fechei os olhos e me transportei para um lugar bem distante, onde não havia cabines, nem motéis, nem avós, nem amigos de negócios. Um lugar onde eu era apenas uma garota de 15 anos, inocente e completa. Quando tudo acabou e voltamos para casa, eu estava em pedaços, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Dores que eu nunca havia sentido antes. Sangramento que não parava. Fiquei trancada no banheiro por horas tentando estancar o sangue, chorando silenciosamente para que ninguém ouvisse.
Helen bateu na porta, preocupada. Liz, você está bem? Você está aí há tanto tempo. Eu sou. Menti com a voz embargada. Estou apenas indisposto. Coisas de mulher. Naquela noite, a febre veio alta, violenta, como se meu corpo estivesse pegando fogo. Eu delirei, chamando por meu pai, implorando para que ele me salvasse. Assustada, a mãe chamou um médico que diagnosticou uma infecção. Ele prescreveu antibióticos e repouso. Meu avô fingiu preocupação, sentando-se ao lado da minha cama, segurando minha mão na frente dos outros. Tudo ficará bem, minha querida, ele dizia, enquanto seus olhos me enviavam uma mensagem clara. Isso é o que acontece quando você não coopera. A febre passou, mas algo dentro de mim mudou. Uma centelha de raiva começou a crescer, misturada ao medo e à vergonha. Comecei a entender que meu avô não tinha limites, que a situação só iria piorar com o tempo, que talvez um dia ele decidisse que Helen também era especial. Foi nesse ponto que comecei a pensar seriamente em escapar. Economizei cada centavo que pude, moedas esquecidas nos bolsos, troco de compras, até uma nota de uns 5 quase que encontrei na rua. Escondi o dinheiro dentro do forro de um velho ursinho de pelúcia, planejando juntar o suficiente para uma passagem de ônibus para qualquer lugar longe dali. Mas para onde eu iria? Quem acreditaria em mim? E como eu poderia abandonar minha mãe e meus irmãos à mercê daquele monstro? O peso da responsabilidade era esmagador para um adolescente de 15 anos. Tentei encontrar ajuda na escola. Havia uma professora, a senhora Matthews, que ensinava literatura e sempre me olhava com genuína preocupação. Um dia, depois da aula, ela me ligou para conversar. Elizabeth, ela disse suavemente. Percebo que algo está errado. Você era uma aluna brilhante e agora mal consegue se concentrar. Está ficando mais magra a cada dia, com olheiras profundas. Pode confiar em mim se precisar de ajuda. Por um momento, pensei em contar tudo a ela. As palavras subiram à minha garganta, prontas para saltar para a liberdade. Mas então me lembrei das ameaças e das consequências. E mais. Quem acreditaria que um homem respeitado na cidade, um empresário de sucesso, seria capaz de tamanha monstruosidade? Estou bem, professora, respondi, engolindo o grito de socorro que eu queria dar. Eu simplesmente não tenho dormido bem. A senhora Matthews não insistiu, mas me deu um livro. Talvez isso ajude nas suas noites sem dormir, ela disse. Era uma coletânea de poemas de Emily Dickinson, uma poetisa americana que escreveu sobre superação e resiliência. Aquele livro se tornaria meu refúgio nas noites mais escuras. Abril chegou e com ele uma mudança na rotina do meu avô. Ele começou a passar mais tempo no motel durante a semana, não apenas aos sábados. O negócio está crescendo, ele explicou para minha mãe. Estamos reformando algumas cabines, melhorando as instalações. Foi durante uma dessas reformas que o destino colocou em minhas mãos a chave da minha libertação. Meu avô, orgulhoso das melhorias, decidiu me levar para ver as obras numa terça-feira depois da escola. Quero que você veja como estamos progredindo, ele disse com aquele entusiasmo doentio. Afinal, um dia tudo isso será seu. A ideia de herdar aquele lugar de pesadelo me deu um nó no estômago, mas fui, como sempre, sem opção. Ao chegar, ele me mostrou as cabanas reformadas com um entusiasmo perverso. Veja os novos chuveiros, as camas mais confortáveis, o sistema de som ambiente. Ele falou como se estivesse mostrando um hotel de luxo, não um antro de abuso. Em uma das cabines em reforma número 3, notei vários galões de produtos químicos empilhados em um canto. Diluente, querosene, removedores de tinta, solventes. O que é tudo isso, vovô? Perguntei, tentando parecer casual. Material para a reforma, explicou ele, distraído com os detalhes da nova decoração. Solventes para remover o papel de parede antigo, querosene para limpar as manchas do piso de madeira. Naquele instante,
uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia terrível e desesperada, mas que representava uma possibilidade de libertação. Lembrei-me das aulas de química, de como esses produtos eram altamente inflamáveis, de como um simples fósforo podia transformar tudo ali num inferno, um inferno de verdade, não apenas metafórico como aquele em que eu vivia. Observei atentamente onde estava a chave do depósito onde esses materiais eram guardados. Eu vi quando o capataz, Sr. Julian, pendurou-o em um gancho discreto atrás do balcão da recepção. Uma pequena chave de ouro que pode ser minha salvação. Naquela noite não consegui dormir. A ideia de fogo consumia meus pensamentos enquanto as chamas consumiam aquele lugar de horrores. Estava errado. Era perigoso. Foi criminoso. Mas seria justiça? Nas minhas mãos trêmulas de adolescente pesava a decisão mais difícil que alguém poderia enfrentar. Destrua para reconstruir. Queime para purificar. E se alguém se machucasse? E se o fogo saísse do controle? Eu conseguiria viver com essa culpa? Passei a noite inteira em vigília, avaliando as possibilidades, calculando os riscos, buscando alternativas. E quando o sol nasceu, trazendo um novo dia, eu tomei minha decisão. Eu ainda não sabia exatamente como, mas sabia que o fogo que por tanto tempo ardeu dentro de mim, consumindo minha infância e minha inocência, logo encontraria expressão nas chamas que consumiriam o descanso do viajante. Maio chegou com um calor incomum para aquela época do ano nas fontes termais, um calor que parecia refletir o fogo crescendo dentro de mim, não mais apenas de dor e vergonha, mas agora também de determinação feroz. Durante semanas, observei a rotina do motel, memorizei horários, estudei a movimentação de hóspedes e funcionários. A cada visita forçada, eu registrava mentalmente mais detalhes, a localização dos extintores de incêndio, a disposição das saídas, os horários de menor movimento. No meu caderno escolar, disfarçado de anotações de aula, eu registrava tudo. Entre equações matemáticas, escondi os horários de troca de turnos dos funcionários. Nas margens dos textos de história, desenhei pequenos mapas das cabanas. Ninguém jamais suspeitaria que aquele caderno gasto continha os planos de uma garota de 15 anos para destruir o império de perversão de seu próprio avô. O gatilho, o momento exato que serviu como a gota d'água, aconteceu numa tarde de sábado, 15 de maio de 1965. Uma data que ficaria marcada na minha memória para sempre. Naquela manhã, meu avô veio me buscar mais cedo que o normal. Temos um compromisso importante hoje, ele disse com aquele sorriso frio que eu conhecia tão bem. Algo em seu tom de voz, um entusiasmo doentio, fez meu estômago revirar mais do que o normal. Quando chegamos ao refúgio do viajante, ele não me levou a nenhuma das cabines habituais, mas a uma diferente, a número 12, a mais isolada, quase escondida entre as árvores. Quando ele abriu a porta, vi que não estávamos sozinhos. 3 homens, todos de meia idade, esperavam, sentados em poltronas dispostas em semicírculo. Reconheci um deles, Walter, o parceiro, que já havia participado do meu tormento antes. Os outros 2 eram estranhos, mas tinham o mesmo olhar predatório que eu já havia aprendido a identificar e temer. Cavalheiros, anunciou meu avô, empurrando-me para a frente como alguém exibindo um troféu. Como prometido, minha neta Elizabeth. Uma raridade, não é? O ar parecia desaparecer dos meus pulmões, o zumbido nos meus ouvidos abafava as vozes, mas eu podia ver os sorrisos, os olhares trocados, as notas de dinheiro passando de mão em mão. Foi aí que eu entendi. Meu avô não estava apenas abusando de mim. Ele estava me vendendo. Não, sussurrei, recuando até bater na parede. Não, por favor. Um dos homens, careca e com um bigode grisalho, deu um passo à frente. Não seja tímida, garota. Seu avô nos garantiu que você é muito especial. Meu avô agarrou meu braço com força, seus dedos deixando marcas vermelhas na minha pele. Comporte-se, Lizzie. Ele sussurrou com uma clara ameaça na voz.
Lembre-se da sua mãe, dos seus irmãos. O que acontecerá se você não cooperar? Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não por derrota, mas por uma clareza cristalina. Vi meu futuro se desenrolar diante de mim como um filme de terror. Anos e anos sendo usada, vendida, destruída aos poucos. E então, quando eu estivesse velha demais, talvez minha irmã Helen tomasse meu lugar. O ciclo continuaria sem fim. Preciso ir ao banheiro, eu disse, tentando controlar o tremor na minha voz. Seja rápida, ordenou meu avô, apontando para uma porta ao lado. No pequeno banheiro da cabine 12, olhei meu reflexo no espelho. Uma garota magra demais, pálida demais, com olhos que pareciam pertencer a alguém muito mais velha. Aquela não era eu. Era apenas uma casca vazia do que eu havia sido. E foi ali, naquele momento de confronto comigo mesma, que tomei minha decisão final. Abri a janela do banheiro, pequena, mas o suficiente para uma adolescente esquelética como eu havia me tornado. Com um último olhar para a porta fechada, saí pela janela, caindo na grama alta atrás da cabine. Corri como nunca havia corrido antes, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Não fugi do motel. Não era esse o meu plano. Em vez disso, circulei pelas cabines, mantendo-me escondido entre as árvores até chegar aos fundos da recepção. Eu sabia que aos sábados, durante o almoço, apenas um funcionário permanecia no balcão. O jovem Arnold, que costumava sair para fumar atrás do prédio, deixando a recepção vazia por alguns minutos. Esperei, agachado entre os arbustos, observando. Como esperado, logo Arnold apareceu, cigarro entre os dedos, caminhando para seu esconderijo habitual atrás do prédio. Era a minha chance, talvez a única que eu teria. Entrei furtivamente pela porta dos fundos, com o coração disparado e as mãos trêmulas. A recepção estava vazia, exatamente como eu esperava. Corri até o balcão e, com dedos ágeis, peguei a pequena chave dourada do gancho escondido. Então fui para o depósito nos fundos. A fechadura cedeu facilmente, e lá estava, o arsenal químico que alimentaria minha libertação. Galões de diluente, latas de querosene, solventes de todos os tipos. Peguei uma garrafa plástica vazia do lixo e a enchi com uma mistura dos líquidos. Depois, peguei uma caixa de fósforos que estava em uma prateleira. Saí pelos fundos novamente, sem ser visto, e me dirigi à cabine número 5. A primeira onde meu tormento começou, agora vazia devido à reforma. Abri a porta com a chave mestra que havia roubado da recepção junto com a chave do depósito e entrei. As lembranças me atingiram como punhos invisíveis. O cheiro característico do lugar, a cama onde perdi minha infância, o espelho que tantas vezes refletiu meu terror. Com determinação mecânica, comecei a derramar o líquido inflamável no chão, nas cortinas, na cama. Isto é pelo que você fez comigo, sussurrei enquanto o líquido pingava, formando poças brilhantes no chão. Isto é por todas as garotas que você machucou. Isto é para que nunca mais faças isto a ninguém. Saí da cabana, deixando um rasto do líquido até a porta. Acendi um fósforo, observei a pequena chama dançar por um momento, tão frágil e, no entanto, tão poderosa. Depois, deixei-a cair. O fogo espalhou-se com uma velocidade assustadora, consumindo primeiro o rasto, depois invadindo a cabana com um rugido faminto. Fiquei paralisado por um instante, hipnotizado pelas chamas crescentes, devorando as cortinas, lambendo as paredes, engolindo a cama que tinha sido o altar do meu sacrifício. O calor trouxe-me de volta à realidade. Corri para a cabana número 8, a segunda onde fui abusado, e repeti o processo, e depois para a número 3, onde estavam guardados os materiais de renovação. O fogo alimentava-se deles, crescendo, espalhando-se de cabana em cabana. Finalmente, corri para a cabana 12, onde o meu avô e os 3 homens provavelmente ainda me esperavam, imaginando que eu estava na casa de banho. Derramei o resto do líquido na porta e em redor da construção.
Com as mãos trêmulas, acendi o último fósforo. Vire-se, agora, sussurrei, repetindo as palavras que tanto me assombravam. Você vai sentir. E deixei cair o fósforo. As chamas subiam como serpentes furiosas, lambendo a madeira seca da cabana. De dentro, ouvi gritos confusos, depois pânico quando perceberam o que estava acontecendo. A porta se abriu violentamente e figuras em chamas irromperam, correndo em círculos desesperados. Não fiquei para ver o fim. Corri, corri como nunca antes pela estrada de terra que levava à rodovia principal. Corri até meus pulmões queimarem tanto quanto as cabanas atrás de mim. Corri até meus músculos gritarem de dor. Corri até o chão sob meus pés mudar de terra batida para asfalto. Na rodovia, um motorista de caminhão parou quando me viu. Um adolescente sujo e ofegante, com os olhos arregalados de terror e determinação. Moça, o que aconteceu? Ele perguntou, apontando para trás de mim, onde uma coluna de fumaça preta já subia para o céu. Fogo foi tudo o que consegui dizer. Um acidente terrível. Ele me ofereceu uma carona até a cidade sem fazer mais perguntas. No caminho, olhando pelo espelho retrovisor, vi o céu das fontes termais escurecer enquanto sirenes começavam a soar à distância. O que eu fiz foi terrível. Eu sabia que talvez fosse imperdoável, mas naquele momento, sentindo o vento frio entrar pela janela do caminhão, tocando meu rosto molhado de lágrimas e suor, senti algo que não sentia há quase 2 anos. Liberdade. Eu não sabia o que me esperava, se meu avô havia sobrevivido, se eu seria descoberto, se passaria o resto da minha vida fugindo. Eu só sabia que pela primeira vez desde a morte do meu pai, eu havia tomado as rédeas do meu destino, e que as chamas que consumiam o descanso do viajante estavam de alguma forma purificando minha alma, queimando as teias de terror e vergonha que me aprisionaram por tanto tempo. Quando o motorista do caminhão me deixou no centro de Hot Springs, caminhei até um pequeno parque e sentei em um banco, observando o movimento da cidade que continuava normalmente, alheio ao meu tormento particular, alheio à minha vingança, alheio à minha libertação. E agora, Elizabeth? Perguntei a mim mesma, enquanto o sol começava a se pôr. Para onde você vai? A resposta veio como um sussurro do vento nas folhas das árvores do parque. Em qualquer lugar, mas não de volta. A notícia sobre o incêndio no refúgio do viajante se espalhou pelas fontes termais como fogo em palha seca. Tragédia na estrada, gritavam as manchetes dos jornais locais no dia seguinte. 4 mortos em incêndio criminoso em motel. Sentado na sala de espera da rodoviária com o jornal tremendo nas mãos, li os detalhes com uma mistura de horror e alívio. Segundo o relatório, 4 homens morreram no incêndio. Meu avô, Evan Miller, seu sócio, Walter Norris, e 2 empresários de Louisville, cujos nomes não foram mencionados. A polícia suspeitou de incêndio criminoso devido ao padrão de propagação do fogo e ao forte odor de combustível. As autoridades estão procurando testemunhas e um adolescente visto nas proximidades, dizia o último parágrafo. Meu coração disparou. Alguém me notou. Eu não podia voltar para casa, não depois do que eu tinha feito. Apesar de todo o sofrimento que meu avô me causou, eu tirei 4 vidas humanas. Mesmo que fossem vidas de monstros, o peso dessa realidade era quase insuportável para os meus 15 anos. Com o dinheiro que economizei no ursinho de pelúcia, quase os $100, comprei uma passagem para o lugar mais distante que pude, Missoula, Montana. Era uma cidade onde ninguém me conhecia, longe o suficiente do Arkansas para me dar alguma sensação de segurança. Durante a longa viagem de ônibus, que durou quase 2 dias com várias baldeações, tive tempo para pensar no que seria da minha família. Mãe, Theodore, Helen. Eles estariam sofrendo com meu desaparecimento? Eles saberiam do envolvimento do meu avô no incêndio? Será que algum dia descobririam o que ele fez comigo? Ou eles simplesmente me considerariam um adolescente problemático que fugiu de casa?
Essas perguntas me atormentaram por centenas de quilômetros, enquanto eu observava a paisagem da América Central gradualmente se transformar nos pinheiros do Noroeste. Cheguei em Missoula em uma fria manhã de maio, apenas com as roupas do corpo, os poucos dólares que me restavam e um novo nome que decidi adotar: Laura Fields. Tive que deixar Elizabeth Miller no passado, pelo menos por enquanto. Nos primeiros dias, dormi em um abrigo municipal e procurei desesperadamente por trabalho. Minha idade era um obstáculo. Quem contrataria uma garota de 15 anos, sem documentos, sem referências, aparentemente uma fugitiva? Mas a necessidade me tornou criativo. Comecei a lavar pratos em um pequeno restaurante, onde a dona, a senhora Nancy, não fez muitas perguntas quando viu meus olhos assustados e minhas mãos dispostas a trabalhar. Todo mundo tem seu segredo, garota. Ela simplesmente disse. O importante é seguir em frente. A senhora Nancy era uma mulher de meia idade, viúva e com uma filha adulta que morava em Helena. Ela me permitiu dormir em um pequeno quarto nos fundos do restaurante em troca de ajuda na cozinha e na limpeza. O salário era pequeno, mas suficiente para começar a reconstruir minha vida. As noites, porém, eram difíceis. Os pesadelos vinham sem falta. O fogo, os gritos, o rosto do meu avô se contorcendo em chamas. Acordei suando frio, contendo os gritos para não alarmar a senhora Nancy. Durante o dia, qualquer barulho alto me fazia pular. Um homem com uma voz parecida com a do meu avô me deixou paralisado de medo. O simples cheiro de querosene usado para limpar o fogão me causou náuseas instantâneas. Depois de 3 meses em Missoula, quando eu estava começando a me adaptar à nova vida, recebi o primeiro golpe do destino. Certa manhã, vi meu rosto no jornal local, uma foto antiga da escola com a manchete: Polícia do Arkansas procura adolescente desaparecido após incêndio fatal. Meu corpo inteiro congelou. O artigo dizia que eu não era procurado como suspeito, mas como possível vítima de sequestro ou algo pior. A teoria das autoridades era que o incêndio poderia estar relacionado a uma rede de exploração de mineradores e que eu poderia ter sido uma vítima que escapou ou foi levada durante o caos. A família da menor, moradora de Hot Springs, implora por informações sobre seu paradeiro, diz o texto. Houve até uma declaração da minha mãe. Só queremos ter certeza de que nossa filha está segura. Se alguém a viu, entre em contato conosco. Chorei quando li essas palavras. Minha mãe estava sofrendo, e eu era a causa. Mas como retornar? Como explicar o que aconteceu, sem revelar a verdade sobre meu avô, sem me incriminar pelo incêndio? Naquela mesma tarde, tomei a decisão que mudaria o curso da minha vida mais uma vez. Eu escrevi uma carta. Eu não contei toda a verdade. Eu não consegui. Mas eu disse: chega. Querida mãe, estou bem e segura. Não posso voltar agora. E talvez eu não consiga por muito tempo. Há coisas sobre o vovô Evan que você não sabe. Coisas terríveis demais para colocar nesta carta. Um dia, quando for mais seguro, contarei tudo a você. Por favor, cuide de Helen e Theodore. Diga a eles que os amo e saiba que, mesmo longe, vocês estão sempre no meu coração. Com amor, sua filha. Enviei a carta para um endereço em Nashville, pedindo a um contato da senhora Nancy que a enviasse de lá para dificultar meu rastreamento. Não sei se esta carta chegou às mãos da minha mãe, mas escrever estas palavras me deu um pouco de paz. 6 meses após minha chegada a Missoula, a senhora Nancy me apresentou a um casal de idosos que frequentava seu restaurante, Margaret e Robert Green. Eles eram professores aposentados, sem filhos, e estavam procurando alguém para ajudar em casa e fazer-lhes companhia. Eles me ofereceram um quarto, refeições e a oportunidade de voltar à escola em troca de ajuda com as tarefas domésticas. Você tem os olhos de alguém que precisa de uma chance, disse Margaret, segurando minhas mãos entre as dela. E temos uma casa grande demais para 2 velhos.
Assim começou a segunda fase da minha nova vida. Margaret descobriu rapidamente que eu não tinha documentos adequados e, sem fazer perguntas sobre meu passado, usou seus contatos como ex-diretora de escola para resolver a situação. Laura Fields, ela disse um dia, me entregando uma certidão de nascimento. Nascida em Missoula, filha de pais que morreram em um acidente. Minha sobrinha neta que veio morar conosco. O documento era falso, claro, mas parecia autêntico o suficiente para me permitir frequentar a escola e, eventualmente, conseguir empregos legítimos. Com os verdes, encontrei mais que um abrigo. Encontrei uma família. Eles me trataram com um respeito e carinho que eu mal lembrava que era possível. Robert, com sua infinita paciência, me ajudou com as aulas de matemática e ciências. Margaret percebeu meu interesse pela leitura e me apresentou a sua vasta biblioteca pessoal. Os livros nos mostram outros mundos, ela dizia, mas elas também nos ajudam a entender os nossos. Foi nos livros de psicologia de Margaret que comecei a entender o que eu tinha passado. Palavras como abuso, trauma e estresse pós-traumático ganharam significado. Comecei a entender que o que meu avô fez não foi minha culpa, que eu tinha sido vítima de um predador que usou seu poder e posição para me machucar. Quanto ao fogo, bem, isso foi mais complicado. Nos momentos mais sombrios, eu me perguntava se eu era um assassino, se eu merecia ser punido. Em outras ocasiões, vi minha ação como uma defesa legítima, não apenas minha, mas de todas as outras possíveis vítimas que meu avô e seus amigos poderiam ter sido. No ano seguinte, aos 16 anos, consegui um pequeno emprego na biblioteca municipal, organizando livros e ajudando visitantes. O ambiente tranquilo cercado de conhecimento foi terapêutico para minha mente ainda em recuperação. Foi lá, entre as estantes de livros, que conheci a doutora Irene Madison, uma psicóloga que veio pesquisar materiais para um curso que ela ministrava na faculdade local. Começamos a falar sobre literatura e, gradualmente, sobre psicologia. Ela percebeu minhas cicatrizes emocionais antes mesmo que eu mencionasse qualquer coisa sobre meu passado. Laura, ela me disse um dia usando o nome que eu havia adotado. Se você quiser falar sobre o que te machucou, estou aqui. Às vezes, carregar certas histórias sozinho é um fardo muito pesado. Inicialmente, resisti. O medo de ser descoberto, julgado ou até mesmo preso pelo incêndio era paralisante. Mas gradualmente, em conversas cautelosas, comecei a falar sobre uma amiga que havia sofrido abuso e buscava uma saída drástica. O doutor Madison entendeu o jogo, mas respeitou meu ritmo e meus disfarces. Essas conversas foram minha primeira experiência com terapia, ainda que informal e disfarçada. Eles plantaram a semente do que se tornaria minha futura vocação. Aos 18 anos, com o apoio dos Green e uma bolsa parcial, matriculei-me no curso de psicologia na Universidade de Montana. Minha experiência pessoal me mostrou o poder transformador de compreender a mente humana, tanto dos agressores quanto das vítimas. Eu queria usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas que, como eu, carregavam feridas invisíveis. Durante meu segundo ano de faculdade, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Um dia, ao voltar para casa depois das aulas, encontrei uma mulher desconhecida conversando com Margaret na sala de estar. Quando entrei, ambos ficaram em silêncio e o visitante se levantou visivelmente tremendo. Elizabeth, ela disse com a voz embargada. É realmente você? Era minha mãe. Naquele instante, meus mundos passado e presente colidiram. Minha mãe, Ruth, mais velha e magra do que eu me lembrava, me encontrou depois de quase 5 anos de busca. Por meio de detetives particulares, anúncios em jornais e até mesmo cartomantes. Mais tarde, ela me disse que nunca desistiu de me encontrar. O reencontro foi intenso e complexo. Abraços, lágrimas, meias explicações. Margaret,
Percebendo a delicadeza da situação, nos deu privacidade, embora eu soubesse que mais tarde teríamos muito o que conversar. Quando finalmente ficamos sozinhos, minha mãe segurou minhas mãos e disse: Filha, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que seu avô fez com você. O choque me deixou sem palavras. Como ela poderia saber? Depois que você desapareceu no motel, depois do incêndio, a polícia investigou tudo. Encontraram evidências, fotos, cadernos com anotações, até vídeos. Ela engoliu em seco, visivelmente perturbada. Outros homens envolvidos foram presos. Havia outras vítimas além de você, garotas de outras cidades. A revelação me atingiu como um raio. Não tinha sido só eu. O horror foi maior do que eu imaginava. A polícia concluiu que o incêndio foi acidental, causado por materiais inflamáveis armazenados de forma inadequada durante a reforma. Minha mãe continuou: Ninguém nunca suspeitou de você. Naquele momento, um enorme peso que eu carregava há anos começou a se dissipar. Eu não era mais uma fugitiva, uma incendiária procurada pela lei. Eu era apenas uma sobrevivente que havia encontrado uma maneira de reconstruir sua vida. Minha mãe e eu conversamos por horas. Ela me disse que Helen e Theodore estavam bem, que tínhamos recebido uma indenização substancial da seguro do motel e de outros negócios do meu avô. Dinheiro sujo, ela disse, mas decidi usá-lo para algo bom. Abri uma casa de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência em Little Rock. Essa revelação me encheu de um orgulho inesperado. Minha mãe, que eu temia ter abandonado à própria sorte, encontrou força e propósito na tragédia. No final daquele dia, enfrentei uma escolha difícil: continuar como Laura Fields, a estudante de psicologia com um futuro promissor em Missoula, ou voltar a ser Elizabeth Miller, a sobrevivente que finalmente pôde confrontar seu passado sem medo. Escolhi um caminho intermediário. Continuei meus estudos como Laura. Afinal, todos os meus documentos acadêmicos estavam naquele nome. Mas restabeleci contato regular com minha família, que começou a me visitar periodicamente. Os Greens, que haviam se tornado meus pais adotivos não oficiais, acolheram essa expansão familiar com a generosidade que sempre os caracterizou. Quando me formei em psicologia, aos 23 anos, 4 pessoas aplaudiam orgulhosamente na plateia: Margaret, Robert, minha mãe Ruth e minha irmã Helen, que havia seguido meus passos e também estava estudando psicologia. Foi no meu projeto final de curso, intitulado Resiliência e Reconstrução. Caminhos para superar traumas graves. Finalmente enfrentei academicamente meu próprio passado. Embora o trabalho não mencionasse minha história pessoal, cada palavra era alimentada pela minha jornada das cinzas à reconstrução. Após a formatura, especializei-me em traumas infantis e comecei a trabalhar em uma clínica para jovens sobreviventes de violência. Minha experiência pessoal me deu uma sensibilidade especial para identificar os sinais sutis de abuso que muitos profissionais não percebiam, para entender os silêncios e as metáforas por meio dos quais crianças traumatizadas tentavam comunicar seu sofrimento. Aos 30 anos, já consolidada como uma psicóloga respeitada, tomei outra decisão importante. Mudei-me para Pine Ridge, Montana, uma pequena cidade onde ninguém conhecia minha história, mas que ficava a uma distância razoável de Missoula e Little Rock, o que me permitiu manter contato com todos aqueles que eu amava. Foi em Pine Ridge que conheci Leonard, um professor de história na escola local, viúvo e pai de 2 filhos pequenos. Nosso relacionamento cresceu lentamente, baseado na amizade e no respeito mútuo. Quando ele me pediu em casamento, um ano depois, enfrentei meu último grande desafio: contar a verdade sobre meu passado. Numa noite de inverno, sentada em frente à lareira da casa dele, contei-lhe toda a minha história. O abuso, o incêndio, a fuga, a identidade falsa, a reconstrução. Quando terminei, tremia,
certa de que havia encerrado qualquer possibilidade de um futuro juntos. Leonard permaneceu em silêncio por longos minutos que pareceram uma eternidade. Então, ele simplesmente pegou minhas mãos e disse: Elizabeth ou Laura, o nome não importa. A mulher forte, compassiva e extraordinária que você se tornou é quem eu amo. Casamo-nos no verão seguinte, numa pequena cerimônia que reuniu a minha família de sangue e a família que escolhi. Tornei-me mãe dos filhos de Leonard, Richard e Caroline, e mais tarde tivemos a nossa própria filha, Olivia, nomeada em homenagem a Margaret, que já havia falecido, mas cujo legado de bondade e sabedoria eu queria perpetuar. Ao longo dos anos, continuei o meu trabalho como psicóloga, especializando-me cada vez mais em traumas infantis e na defesa de políticas de proteção à criança. Publiquei artigos, dei palestras e, mesmo sem nunca revelar publicamente a minha história pessoal, usei-a como combustível para fazer a diferença na vida de outras vítimas. As cinzas do resto do viajante há muito se dispersaram ao vento. Mas das chamas que um dia acendi na minha adolescência desesperada, surgiu não só a destruição, mas também, eventualmente, a luz. A luz do conhecimento, do propósito e da cura que consegui levar a tantos outros. O fogo que outrora usei para me libertar tornou-se metaforicamente o fogo que ilumina o caminho para outros que, como eu, precisam de encontrar esperança em as situações mais desesperadoras. Hoje, aos 75 anos, vivo uma vida que a garota de Lexington jamais poderia ter imaginado. Minha casa em Pine Ridge, com sua ampla varanda e vista para os pinheiros, tornou-se um porto seguro, não só para mim, mas para muitos que precisam de um lugar para curar suas feridas invisíveis. Faz 45 anos que me estabeleci nesta cidade. Leonard, meu companheiro de vida por quase 4 décadas, nos deixou há 5 anos após uma batalha contra o câncer. Foi uma perda profunda, mas, ao contrário das perdas traumáticas da minha juventude, esta eu pude encarar com a serenidade de quem sabe que viveu um amor verdadeiro e pleno. Nossos filhos cresceram bem. Richard, o mais velho, é engenheiro florestal e trabalha no Parque Nacional Glacier. Caroline tornou-se professora universitária, seguindo os passos do pai, e leciona antropologia na Universidade de Montana. Nossa Olivia, para minha surpresa e alegria, escolheu a psicologia como profissão e hoje coordena um centro de apoio psicossocial em Helena. Entre os três, eles me deram 6 netos maravilhosos que enchem minha casa de barulho e alegria quando vêm nos visitar durante férias. Mesmo oficialmente aposentada, ainda mantenho um pequeno consultório em casa, onde atendo 2 ou 3 pacientes por semana, geralmente casos especiais que outros profissionais me encaminham. Conhecendo minha experiência com traumas complexos, são principalmente adolescentes e jovens adultos que sofreram abusos ou violências semelhantes às que enfrentei. Quando esses jovens vêm até mim, com os olhos baixos, ombros curvados, carregando fardos pesados demais para a idade, vejo reflexos da menina que eu era. E quando, depois de meses ou anos de terapia, vejo esses mesmos jovens endireitarem a postura, encontrarem a voz e começarem a reconstruir suas vidas, sinto que o ciclo se completa. A dor que antes me consumia agora alimenta a cura de outros. Minha rotina diária é tranquila e estruturada, algo que valorizo imensamente depois dos anos de caos e incerteza da minha juventude. Acordo cedo com o canto dos primeiros pássaros. Dou uma caminhada leve pelo bairro, cumprimentando os vizinhos que já conhecem bem a doutora Laura, como ainda sou chamada profissionalmente. Volto para o café da manhã preparado com calma, geralmente acompanhado da leitura do jornal local ou de um bom livro. As manhãs são dedicadas aos meus poucos pacientes, ou, quando não há consultas para escrever meu segundo livro sobre abordagens terapêuticas para sobreviventes de traumas de infância. O primeiro, publicado há 10 anos, tornou-se referência em muitas universidades,
As tardes que costumo reservar para meu trabalho voluntário no New Hope Shelter, instituição que ajudei a fundar há 25 anos para crianças em situação de vulnerabilidade. Além de oferecer apoio psicológico, organizo oficinas de arte-terapia e rodas de conversa onde as crianças podem expressar seus sentimentos em um ambiente seguro e acolhedor. Minha conexão com minha família biológica se manteve ao longo dos anos. Mamãe, minha querida Ruth, nos deixou há 8 anos, aos 91 anos, após uma vida dedicada à proteção de mulheres e crianças vulneráveis. Sua casa de apoio em Little Rock expandiu-se para 3 unidades e se tornou uma ONG de respeito nacional. Helen, minha irmã, assumiu a direção após a partida de minha mãe e continua o trabalho com a mesma dedicação. Theodore seguiu carreira na advocacia, especializando-se em direito de família, e hoje é juiz em Washington, D.C., sempre atento a casos envolvendo abuso e violência doméstica. Nos encontramos pelo menos uma vez por ano, geralmente no Natal, alternando entre nossas casas. Nesses encontros, as histórias da passados dolorosos raramente vêm à tona. Não por tabu ou negação, mas porque aprendemos a honrar nossa jornada sem deixar que ela defina nosso presente. Preferimos celebrar nossas conquistas, nossas famílias, o bem que conseguimos extrair das cinzas da tragédia. Minha casa em Pine Ridge reflete a pessoa que me tornei. Acolhedora, mas organizada, com espaços definidos para cada atividade. Meu escritório tem paredes em tons suaves de verde, poltronas confortáveis e estantes repletas de livros e pequenos objetos terapêuticos, caixas de areia, bonecas, materiais de arte. Na sala de estar, predominam fotografias de família e presentes feitos pelos meus netos. Desenhos emoldurados, pequenas esculturas de argila, uma colcha de retalhos costurada pela minha neta mais velha. Mantive o quarto de Leonard intacto por quase 1 ano após sua partida, até entender que preservá-lo dessa forma não era saudável. Hoje, o transformei em um estúdio de pintura, um hobby que desenvolvi nos últimos anos e que tem sido terapêutico para lidar com o luto. Pinto principalmente paisagens, montanhas, florestas, rios, elementos da natureza que sempre me trouxeram paz. As memórias do passado ainda surgir, é claro. Há momentos em que um cheiro específico, uma frase dita de uma certa maneira ou um sonho particularmente vívido me transportam brevemente de volta àquela cabana número 5. Mas aprendi a reconhecer esses gatilhos, a respirar fundo, a me ancorar no presente. O fogo, curiosamente, nunca mais me causou medo. Na verdade, acendo a lareira nos invernos frios de Pine Ridge com uma tranquilidade que surpreenderia a garota que um dia fui. Talvez porque eu tenha entendido que o fogo, como tantas coisas na vida, não é inerentemente bom ou ruim. É uma força que pode destruir, mas também pode aquecer, iluminar, transformar. Minha identidade formal para o mundo continua sendo Laura Fields. É o nome que aparece em meus diplomas, em minha carteira profissional, nas dedicatórias dos meus livros. Mas na família, entre aqueles que conhecem minha história completa, sou Elizabeth, a garota de Lexington que sobreviveu ao inimaginável e se reconstruiu das cinzas como uma fênix. Há dias em que me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse agido daquela forma desesperada naquele 15 de maio, 1965. Se houvesse outro desfecho possível, se a justiça oficial tivesse funcionado, não tenho respostas. Apenas a consciência de que fiz o que parecia impossível não fazer naquele momento, com os recursos emocionais e psicológicos que uma adolescente traumatizada possuía. O que sei com certeza é que a jornada desde então, a fuga, o recomeço, o retorno gradual à minha identidade, a construção de uma vida dedicada a ajudar outros sobreviventes, me ensinaram que somos mais fortes e resilientes do que podemos imaginar. Que cicatrizes, embora nunca desapareçam completamente, podem se tornar marcas de honra que contam a história da nossa sobrevivência. E talvez o mais importante, aprendi que o nosso passado, por mais doloroso que seja,
não precisa determinar o nosso futuro, que sempre há a possibilidade de um novo começo, de cura, de transformação. Esta é a mensagem que trago aos meus pacientes, aos jovens do abrigo e a qualquer pessoa que precise ouvir que sim, existe vida, uma vida boa, plena e significativa, mesmo depois da mais profunda escuridão. Meus queridos espectadores, compartilhei com vocês os capítulos mais difíceis da minha história. Do porão escuro daquele motel, as chamas que me libertaram. Da fuga desesperada à reconstrução paciente de uma nova vida. Para quem passa por situações semelhantes às que vivi, quero dizer que não existe manual de sobrevivência para o inferno. Cada pessoa encontra seu próprio caminho para a luz. O meu foi tão dramático e definitivo quanto o fogo que consumiu aquele lugar de pesadelos. O seu pode ser diferente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas nossa capacidade de começar cada dia de novo. Aos 15 anos, pensei que estava destruindo minha vida ao fugir. Eu não sabia que estava apenas começando uma nova jornada. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada um conta uma história de dor superada. Quando me olho no espelho hoje, não vejo a menina assustada da cabine número 5, mas a mulher que ajudou centenas de outras vítimas a encontrarem sua voz. A vida me ensinou que, mesmo na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando meu avô e seus amigos tentaram extinguir minha humanidade, uma centelha persistiu, a mesma que incendiou o descanso do viajante e mais tarde iluminou meu caminho como psicólogo. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a conviver com elas e ainda sorrir. As noites em que acordo suando frio, lembrando daquelas palavras que ele costumava me dizer, são cada vez mais raras. E quando elas vêm, sei como acolhê-las sem deixar que me definam. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando achamos que não aguentamos mais. Naquela janela do banheiro da cabine 12, eu era apenas uma adolescente desesperada. Não conseguia imaginar que aquele salto para o desconhecido me levaria à Missoula, aos Greens, à psicologia e, finalmente, a uma vida com propósito em Pine Ridge. Se você está me observando e carrega feridas semelhantes, saiba que em todos os lugares há pessoas como a senhora Nancy, Margaret, Robert ou a doutora Irene, almas bondosas prontas para estender a mão quando mais precisamos. Nem todos os homens são como meu avô Evan. Há muitos como Leonard que amam não apesar de nossas cicatrizes, mas com profundo respeito por nossa jornada de superação. Meus queridos espectadores, antes de me despedir, tenho um pedido sincero. Se minha história tocou você, inscreva-se no canal Geraldi Narra agora mesmo e ative o sininho. Apenas 1% dos espectadores chega até aqui e você é um deles. Deixe a palavra luz nos comentários. Só quem assistiu até o final sabe como eu encontrei luz depois de tanta escuridão. Faça isso agora mesmo. Cada inscrição ajuda outras pessoas a descobrirem que há esperança mesmo nos momentos mais difíceis.